Fala galera, beleza? Seguinte, semana passada nós vimos a equação de Clapeyron, tá? Na nossa aula ao vivo. E eu fiquei de passar alguns exercícios a mais para vocês porque não tem na apostila, nem no caderno de atividades, tá? Eu sei que a próxima apostila, né, é a seguinte, já é a 5, 6, 7, mas não tem mais nada ali que a gente possa fazer desse conteúdo. Então eu separei 4 exercícios. Junto com essa aula eu estou colocando o arquivo para quem quiser primeiro tentar resolver os exercícios, para depois ver a resolução, tá? Fique à vontade. Então, o primeiro exercício que eu peguei aqui da Unicamp de 2020. O dióxido de carbono dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes, cervejas, é o responsável pela formação de espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de um gás no pescoço de uma garrafa, aquela partinha ali que não tem, que não tem líquido, tá? De uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 ml. E a pressão no interior da garrafa é 2,810 a quinta pascal. Trate o gás do pescoço de uma garrafa como um gás perfeito, um gás ideal. Considere que a constante universal dos gases é 8 Joule mol Kelvin, ou Kelvin mol, e que as temperaturas nas escalas Celsius e Kelvin se relacionam, aí ele passa ali como que a gente faz a transformação. O número de moles, que é o jeito, vamos dizer assim, o jeito mais bonitinho, mais de falar mols, né? Que é o plural de mol, é moles, né? Mas a gente fala mols mesmo e tá tudo certo. No pescoço da garrafa é igual. Então vamos lá. Eu tenho a pressão como sendo 2,8 10 a quinta pascal. Eu tenho a temperatura de 7 graus Celsius. Só que eu tenho que usar em Kelvin. Então vou somar 273 e eu acho 280 kelvins. Ele quer saber o número de mols e é PV/nRT. A constante tá Joule, tá aqui ó, Joule mol Kelvin. Então tem que usar o sistema internacional. O volume está em ml. Eu tenho que transformar isso para metros cúbicos. Então vamos fazer essa transformação primeiro. 1 metro cúbico é igual a 1000. Opa, desculpa. Tá certo, 1000 litros. Tá? Essa é a transformação que a gente vai usar. 1000 litros são equivalente a 1 milhão de ml. Né? Então isso aqui é igual a vou colocar aí em notação, né? 10 a sexta ml. Por quê? Cada litro tem 1000 ml. Então, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Tá? Essa é a transformação básica que a gente vai usar. Então, 1 metro cúbico está para 10 a sexta ml, assim como x metros cúbicos está para 24 ml. Faça aquela multiplicação cruzada marota e aí eu descubro que 24 dividido por 10 a sexta, ou seja, 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o valor do meu volume, tá bom? E agora eu tenho PVT, falta N, tá? Já está tudo certinho. Então vamos substituir aqui no lado, vou dar uma puxadinha para o lado aqui. Então PV igual a nRT. A pressão é de 2,810 a quinta. O volume, 24 10 a menos 6. O número de mols eu quero. A constante, ele falou pra gente considerar 8. É 8,31, mas ele pediu para falar considerar 8, vamos considerar 8. E a temperatura está em Kelvin, já arrumada, que é de 280. Então, vou fazer a multiplicação aqui, tá? Como eu estou fazendo, para vocês verem, fazendo na calculadora mesmo. 24, então aqui dá 67,2 vezes 10. Repete a base, somos expoentes. 5 com menos 6 dá 1. Menos 1, desculpa. 8 vezes 280, 2.240. O número de mol é 67,2 10 a menos 1, dividido por 2.240. Então o número de mols é 67,2 dividido por... Opa, que eu coloquei errado aqui. 67,2 dividido por 22.400. Isso aqui dá 0,03 vezes 10 a menos 1.
Vamos arrumar a notação científica? Eu volto 2 casas, 1, 2. Então, eu aumento o número de 2 casas, eu subtraio 2 do expoente. Menos 3 mols. Então, 3 vezes 10 é menos 3 mols. Então, vamos para a alternativa. 3 vezes 10 a menos 3. Alternativa D de dado. Tá? Lembrando que quem vai ditar a unidade que a gente vai usar aqui é a constante. É mais fácil mexer em todo o resto do que mexer na constante. Tá? A constante, ou você decora todas, que eu acho que é meio absurdo até isso, ou você faz as transformações que você vai precisar saber transformar. Do mesmo jeito, pressão, volume, em outras áreas, não só na física, então é importante lembrar as transformações, tá bom? Bem tranquilo, né? Vamos para o próximo. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado. Eu vou ficar com a cabeça bem na frente aqui, tá? Vou baixar aqui, ó. É 0,082 o número que tá ali. Questão 2. Qual a pressão que estará submetido? Quero descobrir a pressão. 1 mol de um gás ideal, ocupando um volume de 25 litros a uma temperatura de 150 Kelvin. A constante ele fala que é 0, vou anotar aqui porque estou com a cabeça na frente, 0,082 atm litro, Kelvin mol. E a resposta é em atm. Então vamos lá. Vamos ver as unidades. atm, eu tenho a resposta atm, ótimo. Litro, Kelvin, Kelvin, e mol, perfeito. É só a gente utilizar a equação de Clapeyron, PV, nRT. Tá? A pressão eu quero descobrir, o volume vale 25, o N vale 1, o R vale 0,082 e a temperatura 150. Então a pressão vai ser 0,082 vezes a temperatura que está em Kelvin já bonitinho, 150, dá 12,3. Passo 25 dividindo, 12,3 dividido por 25, 0,492 atm. Então, meio atm, tá? Aqui está bem específico o exercício porque a resposta está exata, tá bom? Claro que quando você vai fazer isso na mão, você vai dar uma ajeitada ali no número, tá? Por exemplo, aqui você poderia pensar o seguinte. Vou fazer de outra cor. Meu Deus. 12,3 é quase, é aproximado, 12,5, que eu vou colocar em notação, dividido por 25. Então isso aqui dá 5, 0,5, tá? Aproximadamente, aí você chegaria na resposta. Ah, mas como que eu vou saber que é B? Você não arredondou para cima, 12,3 para 12,5? Então a tua resposta aproximada será um pouquinho acima da verdadeira. Se você chegou como 0,5 como aproximada, a resposta real tem que estar um pouquinho abaixo, que é 0,492. Então você já poupava essa divisão que eu fiz na calculadora. Você poderia fazer pensando um pouquinho de jeito mais rápido. Tá? A parte de gases ideais, essa da equação do estado estacionário que eu falei para vocês, né, do estado de equilíbrio, a gente nem vai usar tanto na física. A gente vai usar mais as transformações que a gente vai ver em outro momento. Mas eu acho legal treinar porque vocês vão ver, ouviram e vão ver novamente também no ano que vem, em química. Então, nunca é demais, né? Vamos para o próximo? Vamos lá. Um recipiente cúbico eu vou deixar por último, eu vou pular o 3, porque o 3 é o mais legal dos exercícios. Vamos fazer esse aqui, 4, porque o 4 é mais simplão. Vocês vão entender depois. Uma amostra gasosa formada por 2 mols de um gás ideal. Então, o número de mols é 2. É mantido em recipiente fechado com volume de 0,03. Ó, aqui está digitado 0,03, mas está errado, tá? Aqui a gente usa vírgula para casa decimal, ponto para milhar. E na temperatura de 27 graus Celsius. Já vou transformar em Kelvin, 300. Só somar 273. Aqui não importa a unidade da constante. A temperatura é em Kelvin. Considerando que a constante universal dos gases vale 8,31 Joule, Kelvin, mol, a pressão vale. Então, ó,
Joule, Kelvin, mol, sistema internacional. Então tem que ter mol, metro cúbico, Kelvin e vou achar a resposta em Pascal ou Newton por metro quadrado. A resposta é em ATM. Então o que você faz? Você acha primeiro na unidade que dá a constante e depois transforma. Então vamos lá. PV nRT. A pressão eu quero, o volume 0,03, o número de mols 2, o R 8,31 e a temperatura 300. Então, vou passar Jesus o 0,03 dividindo e já vou multiplicar todo o outro lado. 2 vezes 8,31 vezes 300. Aqui daria para dar uma simplificada, né? Porque 0,03 colocaria a notação, cortaria o 3 do outro lado, mas igual eu falei, eu tô fazendo para vocês verem como que faz. A matemática, né, fica para vocês aí. Vou dividir isso por 0,03 e a gente chega na pressão de 166.200. Opa, vou colocar no TM aqui, tá louco? Opa, Pascal. Como que o aluno resolve normalmente isso? Ele olha para a alternativa 1662000 e olha qual que tem 16. Esse é o jeito, né? Mas a transformação eu faria como? 10 à quinta, ou seja, 100 mil é um ATM. Tá? 100 mil pascais, pascais, né? Ou Newton por metro quadrado é um ATM. Então, se eu sei que 10 à quinta é um ATM, 10 à quinta pascal, 1,60, eu vou colocar aproximado já, tá? 1,6 10 à quinta é igual a x ATMs. Aí você resolve isso e descobre que vai dar aproximadamente 1,6 ATM. E está resolvido. Olha aqui no enunciado que ele fala que é aproximadamente, né? Então tá sossegadão. Tá bom? Então, resolvido. Agora, a última. Que na verdade é a terceira. Esse aqui é mais interessante, não deixei pro final. Envolve mais coisas. Um recipiente cúbico de lados iguais a 0,2 metros. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma tentativa de desenhar um cubo. Deixa eu ver se eu apagar aqui, apagar a linha inteira, apaga. Então, o lado é de 0,2 metros. Contém 0,1 mols, né, do gás. Então, vou colocar mols mesmo. Ele é mantido fechado pela ação de uma mola de constante elástica 20.000 newtons por metro, comprimida a 10 centímetros. Então aqui em cima, vou colocar que a mola está aqui em cima, eu tenho uma mola segurando esse sistema. Essa mola tem uma constante. Eita, nós. Peraí que fechou aqui. Vamos abrir de novo. Deixa eu dar umas loucuras aqui no meu. Aí, vamos voltar onde eu estava. Aqui. Vamos lá. Beleza. Dá ruim de vez em quando, normal, gente. Aqui a molinha, a constante elástica é de 20.000 newtons por metro e a deformação é de 10 centímetros, 0,1 metros. Tá? Fixado em uma das faces do cubo. Então, tem uma face que está tentando sair, ele está segurando, o resto é rígido. A temperatura máxima que o gás pode ser submetido de modo que o recipiente se mantenha fechado é de aproximadamente. Eu quero saber a temperatura. Professor, mas está faltando valor aí. Não tá, né? Por que não tá? Eu tenho um lado, é um cubo, eu posso descobrir o volume. Então vamos começar achando o volume. O volume de um cubo é o lado ao cubo. Eu vou colocar em notação científica, porque aqui eu vou levar o cubo, não é legal fazer com vírgula isso. Então dá 3 ao cubo é 8, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então eu tenho o número de mol, volume, professor, e a pressão? Aqui é o seguinte, existe uma área na qual essa mola está agindo. Tá? Essa tampa. A mola está fazendo uma força e essa área está fazendo uma força no gás. Então eu tenho uma pressão, que é força sobre área. Qual que é a força? É a força elástica. Força elástica é Kx. O K, notação, 2,10 a quarta vezes 0,1, que é 10 a menos 1, né? Então isso aqui dá 2 vezes 10 a terceira newtons. Esse é o valor da força. Lembrando que 0,1 é 10 a menos 1.
Achei a força. Qual que é a pressão exercida por aquela face segurando o gás? Bom, vou dar uma puxada para o lado aqui. Pressão é força sobre a área. A pressão é a força 2 vezes 10 a terceira e a área é lado vezes lado, ou seja, 2 vezes 10 a menos 1, que é um dos lados, ao quadrado, que é aquela arinha aqui, ó. Área. Certo? Vou dar uma puxadela para cá, conseguir espaço. Então, cuidado, não me corta aquele 2 com 2 de baixo, porque está ao quadrado. Então, 2 vezes 10 a terceira, dividido por 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2, multiplica os expoentes. Isso dá 0,5, 10. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, é 3 menos 2, que é 3 mais 2, que é 5. Então, a pressão é de 5 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Tenho pressão, tenho número de mol, tenho volume e agora eu posso achar a temperatura. Agora sim eu aplico a equação de Clapeyron. Tá? Então vou puxar para o lado aqui, porque senão não tem espaço. PV, nRT. A pressão eu acabei de calcular, 5 10 a quarta. O volume eu já tinha calculado aqui, 8 10 a menos 3. O número de mol é 0,1, né? Isso. 0,1. A constante, ele pediu para chamar de... para considerar 8,31. Então, vamos pôr a constante como 8,31. E aí eu vou achar a temperatura. Vamos ver o negócio na resposta. A resposta já está em Kelvin, tá? Se tiver em Celsius, você tem que calcular em Kelvin e depois voltar para Celsius. Equações com temperatura fixa, que não é um ΔT, sempre em Kelvin. Não importa o que você esteja fazendo. Vamos para lá. 5 vezes 8, 40 vezes 10. Repete a base. Somos expoentes. 0,831 vezes a temperatura. Passa dividindo, eu fico com 400, né? Que é 40 vezes 10, dividido por 0,831. E aí eu vou usar marotamente a calculadora. 400 dividido por 0,831, que dá aproximadamente 481,34 Kelvin. Lembra que não é grau Kelvin, é Kelvin. 481,34. Vamos para a resposta, tá? Você tem o valor aproximado nas alternativas. 400,81 é aproximadamente 500, tá? É uma aproximação grotesca, né? Porque você tem bastante ali, mas é o valor mais próximo. Talvez, quando eu peguei esse exercício, ele não apareceu a alternativa E. Então tem duas possibilidades. Ou existia uma alternativa E mais próxima, tá? E eu esqueci de colocar aqui, e seria a resposta mais correta. Ou realmente ele vai até D e 500 é muito mais próximo do que qualquer outro valor ali dessa temperatura que a gente achou, tá? Então assim, é muito repetitivo. O que pode mudar é o antes, ali as unidades, alguma coisa envolvida, igual esse exercício que envolve conteúdos do primeiro ano, força elástica. E isso vai acontecer. PAS, PSS, PAC, Enem, o que vocês forem fazer vestibular, isso pode acontecer. Não é comum. Não é comum. Os vestibulares mais bem organizados cobram um pouquinho a mais desse jeito, tá? A PUC de Minas Gerais, a PUC do Rio, que acho que é a melhor PUC que tem, tá? Que tem mais história ali associada a ela, mas as públicas também, normalmente eles contextualizam muito. É legal porque você corta o aluno que está com uma fórmula decorada. Você pega o cara que está um pouco mais de manha. Claro que vocês estão no segundo ano, vocês têm mais um ano para treinar, para aprender e para acostumar. Gente, física, química, matemática, vocês têm que treinar a resolução de exercícios também. Não adianta só, eu entendi a física. É a parte mais importante entender a física, mas o vestibular ele não vai cobrar só que você entenda, quer que você resolva. Então, tá aí. Certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Qualquer dúvida, só me perguntar. E espero que tenha ajudado vocês aí nesse conteúdo. Na nossa próxima aula, acho que seria quinta-feira, tem prova, não tenho certeza. Mas a gente conversa lá pelo Positivon ou pelo grupo. Fechou, galera? Então, se nós tivermos aula quinta-feira, até quinta. Se não tivermos, bom recesso aí pra vocês darem uma descansada. Beleza? Falou, até mais!